Geniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto no inquérito que investiga crimes relacionados ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o entendimento do relator do caso na Corte, Alexandre de Moraes. Falta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. Os 3 policiais foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por associação criminosa e obstrução de justiça nas apurações sobre os homicídios. Segundo a denúncia, Rivaldo Barbosa chefiou uma organização criminosa na Polícia Civil do Rio para atrapalhar investigações, incluindo o caso Marielle. As adequações das linhas de produção da IP, que tiveram as atividades suspensas pela Anvisa, devem custar cerca de 130 milhões de reais. A informação foi confirmada pela empresa. A companhia diz ter concluído mais da metade das exigências da agência reguladora. A suspensão foi determinada após inspeções na fábrica da empresa, que fica em Amparo, no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, foram identificados problemas no controle de qualidade, equipamentos com sinais de corrosão e armazenamento inadequado de resíduos. Com isso, a agência determinou a suspensão da fabricação, da venda e do uso de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca com o código final número 1. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações para o clube do seu coração. Começamos com o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, um ótimo dia para quem acompanha o CBN Esportes. A Macaca está em busca do time ideal. O técnico Rodrigo Santana e toda a comissão tinham planejado no início do campeonato encontrar a principal formação até a 5ª rodada, algo que ainda não aconteceu devido a lesões e também a jogadores que ficaram suspensos no meio dessa caminhada inicial da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador tem notícias boas para o duelo contra o CRB no próximo domingo, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Brian Borges retorna após cumprir suspensão, mas o time ainda tem algumas dúvidas para tentar vencer o Galo da Praia lá no Rei Pelé. Caiu o último invicto da LBF em duelo direto na parte de cima da tabela. O Campinas levou a melhor sobre o líder Sampaio e venceu por 79-68 na noite de ontem no ginásio do Tênis Clube pelo retorno da primeira fase. Foi a primeira derrota do líder Sampaio em 15 partidas. Já o Campinas ganhou o 12º jogo em 14 jogos disputados. Agora segue na disputa pela vice-liderança com o SESI. As campineiras voltam à quadra na próxima quinta-feira contra o Cerrado fora de casa. E pintou campeão, hein? O Aston Villa venceu o Freiburg por 3-0 e se sagrou campeão da Europa League 2025-2026 no Besiktas Stadium, em Istambul, na Turquia. O resultado encerrou o jejum do clube, que há 30 anos não vencia nenhum título de grande expressão. O título do Aston Villa, que havia sido comemorado anteriormente, foi a Liga Inglesa na temporada de 1995. Com a conquista da Europa League, o Aston Villa também garante participação na próxima edição da Champions League. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak.
O Palmeiras foi derrotado em casa pelo Cerro Porteño em jogo válido pela Copa Libertadores na noite desta quarta. O Alviverde até era melhor no jogo quando os paraguaios abriram o placar, mas depois que Verratti foi às redes, o time se perdeu completamente e acabou batido por 1-0, ocupando agora o segundo lugar no grupo. Já o Santos teve um empate com gosto de derrota na Sul-Americana. 2-2 com o São Lourenço na Vila Belmiro, depois de ter aberto 2-0 no placar. Hoje o Corinthians enfrenta o Peñarol no Uruguai às 9h30 da noite pela Libertadores. E um empate garante o time na liderança do grupo. Copa Libertadores, além do Palmeiras, outro brasileiro esteve na competição ontem à noite. O Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0, gol do atacante Pedro. O resultado positivo fez o rubro-negro terminar a rodada na liderança do grupo com 10 pontos e a classificação à próxima fase garantida. E agora, mais um destaque com o Antônio Lupi, do Guarani. O Bugre, campeão brasileiro de 78, mas que vem de derrota. Esqueci qual era o time, cara. Mas eu fui bem, né? Você foi bem, Foi valeu, bem, valeu gostei, por ajudar. foi bem. O Bugre que joga contra a equipe do Barra no sábado, 5 da tarde. E hoje teve entrevista coletiva lá no Brincão. O João Paulo, que volta ao time, falou sobre o jogo atípico do Guarani contra o Ituano. O Bugre desperdiçou muitas oportunidades. E no final da partida, saiu com a derrota. A primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida na escalação do professor Hélio Cizenando está na lateral direita. São 3 jogadores que, na verdade 2, né, que podem fazer a função. O Rian e também o Rafael Rodrigues, porque tanto o Ian quanto o Inayan estão suspensos. Que confusão, né? Ian e Inayan suspensos e o Rian pode fazer a lateral direita. É um belíssimo trava-língua essa dúvida na lateral direita do Bugrão pro duelo lá em Itajaí, na Arena Barra. E pela Copa Sul-Americana, além do Santos, outros brasileiros estiveram em campo. Pelo Grupo E, o Botafogo atropelou o Independiente Petroleiro da Bolívia por 3-0, garantindo classificação à próxima fase. No Grupo F, o Grêmio fez bonito, venceu o Palestino do Chile por 2-0 em Porto Alegre. No Grupo G, o Vasco perdeu de virada para o Olímpia do Paraguai por 3-1. E na Argentina, Grupo H, o Red Bull Bragantino empatou com o River, placar de 1-1. Quem tem mais destaques das competições sul-americanas é Fábio Scheib. Um grande abraço para você, ótimo dia, Scheib. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a Sul-Americana também, que hoje tem mais brasileiro em ação. Pelo Grupo B, o Atlético Mineiro recebe o Cienciano, jogo às 7 horas da noite na Arena MRV. Lembrando que o Atlético está na lanterna deste grupo, é o quarto colocado, tem 4 pontos, enfrenta justamente o líder Cienciano, que tem 7 pontos ganhos. Uma volta pelo mercado de futebol internacional, o Porto anunciou hoje a saída de Thiago Silva, de 41 anos, não vai renovar o contrato, o vínculo se encerrou. Thiago Silva está livre no mercado, o zagueiro do Brasil. E agora aqui, a grande atração do CBN Esportes está de volta, né? Fez falta. Depois de uma transição aí, né, do departamento médico. Fez muita falta. Né, a torcida já estava cobrando. Aliás, muita gente falou quem fez mais falta, Jonathan Costa ou João Paulo no Guarani ou Carlão de Freitas durante os 7 dias em que ficou de atestado. Tudo bem, Carlão? Ô, Julião, tudo ótimo, graças a Deus, Pelo menos fez a barba, né? Porque o vídeo que eu recebi ontem... Mas o fazer a barba significava também a mudança, a volta, né? Um novo eu, né? né? Isso, aí hoje também vou passar um rastelo no cabelo, né? Mas vamos lá, cara. Ontem acompanhando aí os nossos clubes, né, os grandes da capital, começando pelo Santos. O Santos, que horrível, né, cara? Fez um primeiro tempo perfeito, 2-0. Parecia que estabeleceu um placar tranquilo, uma vitória contundente sobre o São Lourenço e partir para a classificação. De repente, a coisa degringolou e o Santos acabou cedendo empate e se complicando na Copa Sul-Americana. E o Palmeiras, né, quando nós esperávamos aí um bom jogo, uma vitória tranquila, confirmar a classificação, tudo dentro daquilo que a gente espera envolvendo este Palmeiras. Mas, novamente, não apresentou um bom futebol, alguns lampejos, mas no cômputo geral não foi bem. Perde.
vou dizer que se complica, mas começa a flertar com o perigo, né? Porque na última rodada vai precisar vencer. Creio que a classificação vai ser conquistada, mas já gera, né, um certo tom emergencial. Então mostra que o Palmeiras vai precisar melhorar, principalmente para o duelo do final de semana, que é o grande clássico aí contra o Flamengo. Convidando você, ouvinte, a mandar a sua mensagem, participar do nosso programa. Fique à vontade para interagir através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Deep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Você já dirigiu um Geely? Venha viver a experiência de conhecer de perto o que há de mais avançado em mobilidade elétrica. EX5, que redefine a direção moderna, e o mais recente lançamento, EX2, que já é o carro elétrico líder global de vendas. Venha fazer um test drive e aproveite condições imperdíveis na Geely Itavema, sua concessionária Geely em Campinas. 1920381515. Desacelere, seu bem maior é a vida. O campo não para e o EPAgro acompanha o ritmo, do plantio à colheita, do produtor ao mercado. A tecnologia, as novas ideias e as histórias reais de quem move o agro na nossa região. Eu sou Marcos Felipe e te convido a acompanhar o EPAgro comigo. Todo sábado, às 8h30 da manhã na tela da IPTV e às 9h30 aqui na CBN. Sua próxima aventura começa agora. Com sua nova motorra de BMW 310 GS 0 km. Escreva seus caminhos com DNA GS e qualidade BMW. Entrada mais 24 de R$ 840. Só na BMW Motorra de Germânica. A sua nova BMW está aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Informações do trânsito com o Mário Quintino, chegando aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Avenida Brasil em Campinas. Lembrando para os nossos ouvintes que tem uma interdição parcial para quem vai em direção da região central, na altura do Jardim Chapadão, também da Vila Nova, trecho da Capitão Augusto Salles Pupo até a Dr. Miguel Penteado. Tem obras da Sanasa pela região. Essa obra deve seguir até às 5 da tarde. Atenção, então, você que utiliza o trecho e vai no sentido da região central. No sentido contrário, em direção da Teodoreto, a movimentação é maior, passagem pela Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina tem boas condições nos dois sentidos e já para acessar a região do Castelo, a Francisco José de Camargo Andrade é um bom caminho em toda extensão. Falando também da Andrade Neves, movimentação maior, chegada para Benjamin Constant e também mais à frente já no acesso para Barão de Itapura. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h18. Seu potencial merece mais. Cursos com nota máxima no MEC e acesso a mais de 30 mil empresas para estágios é na Unip. Acesse unip.br e faça a sua transferência. Unip, educação por sua escolha. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, estamos de volta. Vou dar uma zapeada aqui no nosso telefone, 9986 9070. 9986-9070. Posso mandar um abraço rapidinho? Mande um abraço rapidinho. Deixa eu mandar um abraço. Pra quem não estava ligado no CBN Campinas, eu de manhã, eu fiz uma baguncinha legal lá no mercado, ali da Barão de Jaguara. Campineiro, né? Mercado Campineiro, que hoje completa 70 anos, Júlio. 70 anos. Você não estava nem nos planos ainda pra vir ao mundo. Nem meus pais estavam. É verdade, a dona Cida é mais nova, né? Exato. E eu fui lá dar um rolê, conversar com os clientes, com os comerciantes. E eu entrevistei a dona Zil. Ela tem uma barraca de frutas
legumes, hortaliças. E aí, quando eu tava indo embora, ela falou uma coisa. Ela falou assim, você torce pra qual time? Aí eu falei, meu time, Inter de Bebedouro, né? Ela falou assim, eu posso te falar o meu time? Eu falei, claro que pode. Ela tirou um avental verde com o símbolo gigante do Bugrão. Ela falou que aqui na banca todos são bugrinos. E eu falei assim, Dona Zil, vou mandar um abraço pra você na rádio. Família toda dela torcedora do Guarani. Então aqui fica o abraço. Ela falou que ia estar ouvindo, então acredito que ela tá ouvindo. Dona Zil, obrigado pela atenção. E torcedora fanática do Bugre Guerreiro. Top demais. O Lupe fez uma bagunça legal mesmo e trouxe... Frutas. Solfejos aqui pra galera. Solfejos saudáveis. Solfejos saudáveis. Que é mais Caqui, importante. Uva. Como é que chama aquela cara pra caramba? Que é vermelha? Romã? Não, Lixia. não é romã. Não, não é lixia, não. É aquela grandona, Fábio Chave. No Mercadão em São Paulo é 300 conto. Isso. Tem essa daí falando também de solfejos, mandar um abraço aqui pra Pedro Piscinato. O PP tá na né? audiência. Fez assistência, postando na rede social. Mas aí vamos ser sinceros, né? Que a galera lá... O nível técnico não aparentava ser bom, A né? galera parecia que tava correndo com o freio de mão puxado. O calça último jeans. zagueiro tava quase tropeçando a bola. Até eu faço gol. Falando em amigos de La Prensa, Diego Alves também na audiência. Pô, pergunte esse ao monstro. Carlão, por gentileza. O Diego é educado até na mensagem, né? Como é que você tá? Você tá bom? Tem uma história do Diego Alves. Quem que era o técnico, você lembra? Era o Marcelo Fernandes no Guarani? Começou o Guarani pressionado, não tava numa pau sequência torando boa. lá fora. Rojão comendo bombas certo. pra todo lado. Acho que era na Série B, na verdade. Era a campanha do Eu rebaixamento. ainda acho que era antes do professor Marcelo. Maurício. Acho que era o professor Maurício. Cara, quebrando o pau no brinco de ouro lá. Bomba pra todo lado. Aí o Diego vai perguntar na coletiva. Como é que é, Lupe? Ô, professor, boa noite. Rapaz, o negócio deve estar pesado aí, né? Os meninos tá... Uns barulhos estranhos fora. Acho que isso aí é tudo coisa do resultado, né, professor? O Diego é muito calmo, cara. O Diego é o Zidanilo do jornalismo. Foguete comendo sorte, bomba, sensacional, polícia. A coisa tá feia, né, Professor, acho que esse negócio tá... O Diegão tá perguntando aqui, ó. Por gentileza, pergunte ao Carlão qual é o perfil que ele mais gosta nas Diegão. redes sociais. O Diegão, nós somos confidentes de sofrimentos, né, clubísticos, e o Diegão empresta o ombro dele pra chorar do Botafogo. Nossa. E a gente começa a lembrar de 89, de Paulinho Criciúma. Eu gosto do Paulinho. O Paulinho Criciúma foi um grande herói do Botafogo em 89, na campanha que culminou com o título carioca, o fim do jejum de 21 anos. E o Paulinho, ele é meio poeta, cara. Ele é poeta, ele é solitário, e ele mesmo se define como um lobo solitário. Então, Paulinho Criciúma é sensacional e eu fico com o Diegão. A gente dá a risada das postagens de Paulinho Criciúma. O Gramari tá mandando aqui, o Misael... Amara. Misael ou Cruel? O Flodoardo Neto. Flodoardo. O Rafael Fernandes. E companhias. Pitaia. Pitaia. Kiwi também tinha. Ela mandou também. Não sei se alguém Beth comeu. Vital também escreveu. A Sandra comeu ameixa, mas tinha banana nica. Ameixa é gostoso, hein? E o que me ganha é o caqui. Cara, eu sou adoro muito caqui. fã, Eu sou fã de... A gente tá na época do caqui, Sim. inclusive. Análise Eu tática adoro das caqui. frutas aqui no CBN Esportes. O caqui, ele é uma fruta doce e uma fruta que sacia. Você come, você fica pesadinho, então você não tem tanta fome. Eu gosto muito do caqui. Tem que tirar, tem que lavar bem, né? Aí você tira aquela coroinha, porque o caqui lembra muito um tomate. Sim, verdade. Aí você tira a coroa e come, mas... e tem que comer com refratário embaixo, porque ele cai o líquido, né? Igual manga. Manga. Você O duro da manga é que você fica com fiapo no dente, depois de uns 10 anos você ainda acha, né? Meleca. A Beth Valinhos está dizendo, fez uma analogia aqui, que quando o Carlão estava ausente é igual o melhor amigo quando falta na escola. Então quando volta é aquela festa. É uma festa danada, é assim. Que legal. Nossa, eu abracei ele, um abraço de 5 Nossa, minutos. cara, O vocês Renato fazem muita Alves, Júlio, falta. bom dia, prestando serviço neste momento. O Alex da Cunha sentindo Montemor parado, apenas os veículos. Boa, Renatinho, ó. Renatinho. Zoeira? Pô, Acho eu que já ia cara. elogiar, pô. Cuidado, então. Ó, aqui, ó. Vai, manda. Você entendeu já. Alex da Cunha está parada sentindo Montemor. Só os veículos se movimentam. Não, cara, é um xarope, não é, velho? Tá vendo? Boa, mas boa, Eu vou boa. bloquear o Renatinho, Ele velho. foi criativo. Bom retorno pro Carlão. Boa, Renatinho. Manda aqui o final do telefone. É o Maurício, né? O Maurição tá mandando aqui. Valeu, Wagner de Hortolândia. Seja bem-vindo, Carlão. Será que o Abel Ferreira perdeu a mão do time? Marcelo, o Marcelo tá dizendo aqui, Carlão, bom retorno. O Marcelo Fraga Pinheiro. Lupe, a Ponte está em busca do time ideal? Que bom, porque o Ancelotti também está. Manda aqui mas... mas a missão do Ancelotti é bem mais fácil, né?
Boa, Lupe, irei prestigiar o comércio dela lá no Mercadão quando estiver no centro, ainda mais sabendo que eles são bugrinos. São bugrinos. Comércio Mas campeão. é o Mercado Campineiro, na Barão de Jaguara, né, Lupe? Não é o Mercadão. Não é o Mercadão, é o Mercado Campineiro, fica ali na Barão de Jaguara. Isso. É um mercado também tradicional. E eu fiquei surpreso, porque assim, eu já tinha ido lá 2 ou 3 vezes e eu fui hoje um pouquinho mais a fundo. Cara, tem muita coisa lá, muita coisa legal. Então eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso positivamente, Júlio. Boa. Tô vendo. Tá empolgado, né? O rei da fruta, né? Hoje tá Chegou o rei da fruta. O Carlão voltou, o cara disparou, velho. Ele tá igual o Osmar Santos, 1000 palavras por segundo. Eu não vou falar mais nada. O Donizete Cândido, seja bem-vindo. Carlão, o melhor comentarista de Campinas, imparcial, quando vai comentar os times de Campinas. O Mercadão é o grande tesouro de Campinas. O Walter Prata tá dizendo aqui. Mano. Rodrigo Pupo, primeiro lugar, bem-vindo de volta, Carlão. Boa, Ontem Rodrigão. O Palmeiras estava irreconhecível contra o Cerro Porteño. Parece que o gás está acabando. Nossa, cara. O Elson aqui misturou tudo agora. Pode ser bugrino, mas se não votar em fulano... Meu Deus do céu, calma aí. Vou até chamar o Gabriel do Dzak, que é melhor. Vai, Dzak. O Palmeiras entrou no Allianz Parque precisando de uma vitória para se classificar às oitavas de final da Libertadores. Só que o desempenho não foi bom. Em um primeiro tempo, no qual chutou poucas vezes com perigo ao gol adversário, o Alviverde saiu de campo sem marcar. Parecia que era uma questão de ajustes apenas, mas logo aos 3 minutos da etapa complementar, o time viu o jogo sair completamente dos eixos depois de Verratti encontrar as redes. Após o gol sofrido, a equipe teve posse de bola, pouca penetração na área adversária e menos chances ainda, o que culminou em derrota por 1-0 em casa. Agora, o Palmeiras é o segundo colocado no grupo, com 8 pontos contra 10 do Cerro Porteño, que passou a ser o líder. Na visão do técnico Abel Ferreira, a etapa complementar foi bastante ruim e o aproveitamento fantástico do adversário levou à derrota. Na segunda parte, acho que com a quantidade de assobios, com a quebra de ritmo constantemente, com o golo sofrido no primeiro minuto, nos deixamos levar seu adversário. Um remate ao golo, um golo, 1-0, 3 pontos. O Santos poderia dar um passo importante para se classificar na Copa Sul-Americana, não fosse mais um vacilo na reta final de um jogo. Na noite de ontem, o Peixe abriu o placar contra o São Lourenço em casa com 1 minuto de jogo, graças a um gol de bom tempo. A equipe seguiu superior nos minutos seguintes e no finzinho da primeira etapa ampliou com Gabriel Barbosa em cobrança de falta. Com o 2-0 a favor, bastava administrar o resultado ou ampliar nos contragolpes. Mas o Santos não conseguiu fazer nem uma coisa e nem outra. Aos 27 do segundo tempo, Derrites descontou. E aos 40, Ausmendi igualou. 2-2, para a decepção do técnico Cuca. Num cruzamento a gente acaba falhando, tomando o primeiro gol, e o segundo é consequência, né? 40 minutos do segundo tempo, o time não conseguia manter a bola no ataque, a gente tem uma queda física impressionante a cada jogo, muito no segundo tempo. Após o empate, o Peixe não pode mais ficar em primeiro no grupo, embora ainda possa garantir o segundo lugar. Hoje às 9h30 da noite, o Corinthians entra em campo para tentar obter a primeira posição do Grupo E da Libertadores. O empate contra o Peñarol no Uruguai basta. Sem Depay e Bidu, o alvinegro deve ser escalado com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Henrileri, Ranieri, Carrijo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Começando por você, Fábio Scheib, um Palmeiras pouco inspirado, né, sofrendo aí no sistema ofensivo e perde a chance aí de antecipar a vaga na Libertadores com essa derrota para o Cerro, Fábio. É um deserto de ideias ontem o Palmeiras. Na verdade, teve muita posse de bola, mas criatividade não teve, não conseguiu criar, né, não transformar em chances de gol a posse que teve durante o jogo. O Palmeiras que sofre uma derrota na Libertadores depois de 5 anos jogando como mandante e agora tem que ficar com o alerta ligado justamente porque no sábado tem esse grande clássico aí contra o Flamengo, o jogo que vale a liderança, praticamente vale a liderança do Brasileirão. O Abel Ferreira que está sofrendo muito com os desfalques, né? Ontem mais uma vez mudou a equipe, colocando 3 volantes, o Andréas Pereira fazendo uma função mais adiantada ali no meio campo, mas parece que não deu certo mais uma vez, o Palmeiras tentando ao menos conseguir essa classificação em segundo lugar do grupo, né? O Cerro Porteño acho que vence essa partida contra o Sport de Cristal na próxima semana, garante a primeira colocação, e o Palmeiras se classificando, até mesmo com um empate na próxima quinta-feira, pode se classificar, mas classificando em segundo, e tem pedreira pela frente na próxima fase, né? Pode enfrentar o Flamengo,
até mesmo o Corinthians, até mesmo outros times que terminarem em primeiro. Palmeiras que há muito tempo não via passar por isso, mas agora está passando por essa sensação de uma Libertadores mais pegada, né? O Palmeiras sempre fazia boas campanhas, geralmente primeiro do geral também, agora está sofrendo bastante para se classificar, Julio. Inclusive a gente vê isso como reflexo das mensagens que estamos recebendo aqui, né? Muita gente perguntando, Carlão, se acabou o gás do trabalho do Abel Ferreira. O trabalho do Abel, acho que é um momento de oscilação comum. Um momento né? de oscilação, todo mundo passou. O próprio Flamengo, viu? Ele passa mais ou menos por um momento de instabilidade, né? Mesmo com a vitória sobre o Estudiantes, o Flamengo não tem jogado bem. Mas ele permanece assim, com um futebol mais vistoso que o do Palmeiras. O Palmeiras, as críticas, né, e eu até converso muito com o Fabião sobre isso, as críticas elas acontecem em virtude do desempenho, né? Porque os resultados são bons, apesar da derrota ontem, mas os resultados são bons, tanto que o Palmeiras lidera aí o Campeonato Brasileiro e era o líder do grupo na Copa Libertadores. Mas o desempenho pelos jogadores que o Palmeiras tem, né? Porque o Palmeiras tem jogadores, nível seleção brasileira, nível Copa do Mundo, né? Se colocarmos os estrangeiros também. Então é inexplicável a atuação abaixo, eu digo, na parte técnica. Então isso realmente deixa o torcedor um pouco frustrado, porque se você jogar mal, a tendência não é conseguir resultados, como agora o Palmeiras já não tem conseguido, né? Contra o Cruzeiro já tropeçou ontem também pela Libertadores. Então deixa o sinal de alerta. Eu, como sou um tiozão da bola, eu sou apaixonado por meia, sou apaixonado por camisa 10. E o Palmeiras não tem, né? Esse legítimo camisa 10 desde que o Rafael Veiga saiu. O Veiga, tudo bem, já não vinha numa grande fase, mas era o cara pensador. E eu acho que isso também atrapalha um pouco. Acho que se o Palmeiras fosse ao mercado, tá escasso, né? O Palmeiras tenta, vira e mexe e fala o nome do Almada, né? Que é um cara que se encaixaria perfeitamente no Palmeiras. Mas eu acho que também falta um pouco desse camisa 10 nesse time do Palmeiras. É um time recheado de bons meio-campistas, como o Marlon, como Andréas, como Evangelista, mas é um time que não tem o genuíno, camisa 10, o cara que articula, o cara que organiza o time. Pode ser também, né, um fator que atrapalhe o desempenho, a plástica do time, não só resultados, mas a plástica, a beleza do futebol que o Palmeiras, infelizmente, nos últimos tempos não tem apresentado. E hoje tem Corinthians, né? Será que o Corinthians vai salvar? Pois não, Fábio, pois não. Não, chama atenção, eu queria falar também, a pouca efetividade do John Arias, né, jogando muito abaixo nesses últimos tempos. Também não sei se está se preservando para a Copa do Mundo, mas ontem foi muito criticado também pela torcida. O John Arias que não tem apresentado um bom futebol há tempos no Palmeiras, né? Perfeito, e hoje tem o Corinthians aí tentando salvar a Semana dos Paulistas, né? O São Paulo muito criticado pela atuação, né? Foi mal. O Santos ontem saiu vaiado, né? Contra o São Lourenço, empate. O Palmeiras se preocupando aí por... Não, pro Palmeiras não, né? Não é uma preocupação, né? Mas a galera na bronca por conta de não ter antecipado, né, a vaga, pelo nível. Ruim. E hoje o Corinthians que entra em campo fora de casa, no Uruguai. É um Peñarol enfraquecido, né? Um Peñarol que é a lanterna do grupo, claro que aposta ainda as fichas dentro da Libertadores, mas é um Peñarol bem diferente de outras situações. E um Corinthians forte, né? Um Corinthians aí que deposita as fichas ou as esperanças de título em Copas, né? Libertadores ou Copa do Brasil. O próprio Gustavo Henrique tem uma matéria hoje no GE falando que acredita sim numa conquista de título. Eu acho que é plausível, porque o Corinthians tem essa capacidade, tem um time talhado para as Copas. E hoje é mais um duelo interessante fora de casa, em que mesmo sendo lá em Montevidéu, dá para apostar aí numa vitória do Corinthians. 11h33, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas. Sua próxima aventura começa agora. Com sua nova motorra de BMW 310 GS 0 km. Escreva seus caminhos com DNA GS e qualidade BMW. Entrada mais 24 de R$ 840. Só na BMW Motorra de Germânica. A sua nova BMW está aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Repórter CBN. 21 de maio de 2026.
A Polícia Federal faz uma operação contra um grupo criminoso acusado de um esquema de pirâmide financeira internacional. A organização agiria em pelo menos 3 países. São cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 8 medidas cautelares no Rio de Janeiro e em São Paulo. A Justiça não emitiu ordens de prisão, mas determinou o bloqueio de R$300 milhões de bens ligados ao grupo. O Senado vai analisar o projeto de lei do governo que criminaliza o aumento do preço de combustíveis sem justa causa. O texto estabelece pena de até 4 anos para quem aplicar qualquer elevação sem o respaldo de fatores econômicos. A proposta já passou pela Câmara. O projeto foi apresentado pelo Planalto como parte de um pacote mais amplo voltado a segurar o preço dos combustíveis em meio à escalada da tensão no Oriente Médio. O barril do petróleo estava abaixo de $70 antes da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, mas chegou a superar $120 em março. A Serra de Santa Catarina registrou hoje a temperatura mais baixa do estado até este momento em 2026. Os termômetros marcaram menos 6,4 graus em Bom Jardim da Serra. O índice superou o recorde anterior de 5,4 graus negativos, verificado na semana passada em São Joaquim. Em Urupema, o frio atingiu 5 graus abaixo de zero. Em Urubici, a mínima foi de menos 3 graus. Um número recorde de 274 alpinistas conseguiu chegar na quarta-feira ao topo do Monte Everest, que fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Uma longa fila foi vista do lado nepalês. O grande movimento acabou causando problemas de acesso ao local. Às vezes, longas filas se formam numa área chamada Zona da Morte. A região localiza-se abaixo do ponto mais alto da montanha e tem nível de oxigênio inferior ao necessário para a sobrevivência humana. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A São Paulo Companhia de Dança apresenta o Lago dos Cisnes em Campinas, no sábado, dia 23, às 20 horas e no domingo, dia 24, às 19 horas, no Teatro Municipal José de Castro Mendes. Espetáculos gratuitos e com recursos de acessibilidade. Ingressos distribuídos 1 hora antes das sessões. Não perca! Ministério da Cultura apresenta São Paulo Companhia de Dança. Via Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Itaú e Laranjinha Itaú. Apoio PS2, parceria Juliana Flores e Linktel. Realização do Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro. Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando. Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, 11 horas e 37 minutos. Bom dia, amigos da CBN. Luiz, da cidade de Hortolândia, bem-vindo de volta. Carlão, saúde sempre. Boa. Uma pergunta para vocês. Como um jogador de time profissional na idade entre 18 e 33 anos, com bom salário e estrutura enorme, fica desgastado jogando 2 vezes por semana? Manda aqui o Luiz, da cidade de Hortolândia. Antigamente... Mas não é só jogar, né, Julio? É o treino, né, Fábio? A carga de treino hoje é mais elevada, né? Treino, viagem. Eu acho também, às vezes a né, gente tem essa... isso é assim, com todo respeito, mas é uma... Eu acho que a questão do treino ela é menor do que mas era antigamente. Às vezes é um diálogo assim... Muitos torcedores, aquele papo de botiquinho, eu acho muito raso falar, joga 2 vezes, concentra nos melhores hotéis. Cara, é difícil, velho. Assim, tudo bem, tem realmente muito conforto. Mas, cara, a pressão que você recebe, você trabalha com o corpo, é difícil. Como toda profissão tem a sua dificuldade, né? Mas eu não consigo enxergar assim, o cara ficou sem receber, também é jogador de futebol, joga 2 vezes por semana, concentra. Não, é algo que o cara é uma profissão difícil, que requer talento, que requer dom.
né? E tem as peculiaridades, é lógico, tem coisa boa, acho que a maioria, né, quando atinge esse 1 ou 2% dos jogadores bem-sucedidos, mas tem a coisa ruim também, como toda profissão. Esse assunto teria que ser debatido com um profissional. Sim, lógico. De fisiologia, porque a gente aqui tá no achômetro, porque nós não temos um conhecimento a fundo a respeito da questão física dos atletas. Mental, hoje tem muito. Exatamente, tem isso. E o mental, ele interfere muito também na questão de desempenho. Mas se você pegar, por exemplo, você conversar com um atleta, com um jogador da década de 90... eu vou dar até um exemplo aqui. Lembra quando a gente conversava muito com o Gleger, que foi goleiro do Guarani, hoje é comentarista da Bandeirantes, trabalhamos com ele, e o Gleger falava assim, cara, na pré-temporada a gente acordava cedinho, ia correr 10 quilômetros numa estrada de terra, pré-temporada, voltava, tomava um café da manhã mais reforçado, 10 horas ia pro treino, isso pré-temporada, fazia o treino da manhã, almoçava, descansava à tarde, tinha mais um treino. Então assim, e hoje a gente percebe que cada vez mais a carga de treinamentos ela é menor. Por exemplo, o Guarani hoje treina um período, ou é de manhã ou é à tarde. Antigamente era 2 períodos. Hoje... Só que hoje você pega o futebol, ele tá muito mais físico. O jogador corre aí em média 12, 10 quilômetros por jogo, em alguns momentos sprint que podem atingir velocidades enormes. Então, assim, o músculo e mudança de direção também, que é muito rápido. Tanto é que os clubes hoje investem muito em CT, em centro de treinamentos, com foco na recuperação dos atletas. E até o número de lesões musculares, né? Nossa, ainda mais esse ano, especialmente esse ano, por causa da Copa do Mundo, em que o calendário foi achatado. Então, cara, é alto rendimento. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu não sou dessa galera que fala, ganha muito, não sei o quê. Não, eu acho que são seres humanos, não são robôs. Eu acho que... Ô, Carlão. Hoje tá pior ainda. Pode apurar lá. Você citou aí pressão. Você citou pressão também, né, dos jogadores. Até tem um reflexo hoje, né? A gente vê o Dória, zagueiro do São Paulo, que pediu rescisão de contrato justamente por isso, né? Pela pressão vindo de fora, né? Por receber ameaças de torcedores, o Dória do São Paulo está fora do tricolor porque pediu rescisão de contrato justamente por isso, pela pressão muito alta e pelas ameaças aí que tem sofrido. Bom dia, amigos da CBN. A Ponte vem numa corredeira sem controle nenhum. Executivo dando entrevista, querendo mudar o tom das cobranças, mas eu pergunto, quem não paga pode cobrar? Penso que não. Executivos como Brigatti e Koyama já teriam caído em qualquer clube se não fossem amiguinhos. Só montaram elencos medíocres e olha que entendo a falta de dinheiro da Ponte será desculpa desses dois executivos fracos. Pessoas excelentes e ponte-pretanos, mas medíocres como profissionais. Outro que teria caído é o nosso técnico, muito bonzinho. Isso acontece por falta de diretoria. Talvez vocês não vão ler meu desabafo, mas eu entendo. Paulo Kikuchi escrevendo aqui, o japonês. Fábio, não se preocupe com a fase do Palmeiras. A Ponte também passou por isso. Gramari manda aqui. Bom dia, JN. Fala uma notícia boa na macaca. Brian Borges volta. É uma notícia boa aí. Né? Volta. Ou não é? Uma É boa. Você foi boa. Brian Borges volta aí no próximo jogo. Pediu, eu atendi. Mas também acabou, né? Se pedir mais uma boa, não tem. Mais uma boa? Manda boa. Olha que essa boa é aquele 5,5, 6, né? No tempo da escola. É aquela boa. Você passava de ano meio... Boa na propaganda. Isso. Não tem, só tem essa boa. Uma boa. Não tem. Notícia boa. Só essa. Bom dia, Júlio. Gostaria que você comentasse sobre a NBA. Opa. Quem vai passar é o Marcos de Americana. Eu posso dividir essa com o Antônio Lupo, que também é um aficionado por basquete. Eu estou confiante no meu time, no coração, que é o New York Knicks, né? Knicks. Está vencendo o Cavaliers por 1-0 na Conferência Leste. E do outro lado pode colocar o San Antonio Spurs. Que não é o favorito, né? Não é, mas o OKC venceu ontem, empatou a série 1-1. Cara, mas tudo indica, viu, Marcão, que teremos jogo 7 aí na Conferência Oeste entre Spurs e OKC. De um lado, o MVP da temporada, né? Inclusive pelo segundo ano seguido, o canadense Shai, e do outro lado o Embi, o ET francês, que é o líder aí desse time do Spurs. O que esse francês está jogando é brincadeira. Você se lembra quando ele foi draftado pelo Santo Antônio? Ele era grandão, na NBA o cara que é alto, ele tem um diferencial, mas os caras, eles têm um cuidado. Só que grande pra NBA é uma coisa assim... É uma coisa astronômica, o cara com 2,15, 2,20. Exatamente. Só que quando ele foi draftado, ele era muito magro, porque ele veio do basquete universitário, né, do NCAA. E aí, cara, os caras fazem um trabalho
impressionante sobre a questão física. A gente vai sair do futebol e vai pro basquete. Porque o Mbameyama, né? É o nome dele. É difícil falar o nome dele. Ele hoje ele tá mais magro. Ele continua magro, continua alto, mas ele tá forte. Outro dia, numa jogada, ele ganhou de 4 jogadores do OKC, Oklahoma. No garrafão. Isso é impressionante. Ele joga demais. Ele vai ser um dos grandes talentos do basquete mundial. Já é, né? É isso aí. Valeu, Marcão. Será que o Hélio volta com o William Farias contra o Barra? Ele e o João Paulo fizeram falta contra o Ituano. Manda aqui o Cláudio Pérez. A gente vai responder essas dúvidas aí daqui a pouco. O Mosca de Hortolândia, bem-vindo, Carlão. Você é fera. Mandando aqui no nosso WhatsApp. Intervalo no CBN Esportes. Na volta, informações de Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Seu mês de maio está prestes a ficar mais interessante. Mini JCW Countryman All-4, para quem quer o mundo todo, não só a cidade. 439.990 à vista ou entrada de 262 mil e 24 parcelas de 7.691, mais taxa 0%. Mini Germânica, o seu está aqui. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E é o seguinte, hein? Agora, com o fim da temporada de clubes, começa a Liga das Nações. E a Liga das Nações ela é muito legal, sabe por quê? São jogos em vários países, né? E aí vai afunilando. Por exemplo, a seleção brasileira, ela enfrenta o Irã. É o primeiro compromisso dela, mas esse jogo é no Brasil. Tá marcado pro dia 10 de junho, às 8 da noite. E ontem o Bernardinho convocou os 30 atletas. O Pinta, representando o vôlei Renata, representando o voleibol campineiro e outros atletas que já estão de malas prontas, mas que atuaram pelo projeto campineiro. É o caso do Adriano e do Judson, que também foram escalados, convocados para defender a seleção brasileira na VNL. No Iga Atacado tem variedade e muita economia para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$ 18,98. Sobremesa Danete chocolate ao leite 540 gramas, R$ 12,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$ 4,98. Shampoo Monange fragrâncias 325 ml, R$ 6,59. Corra, ofertas válidas até 25 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando. Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move. Passaporte em mãos. O seu próximo destino é o Canadá. Em Toronto, visite as ilhas do Lago Ontário e um castelo de cinema, a Casa Loma. A poucos quilômetros, chegue às vinícolas, perto de Niagara Falls, e aproveite o cenário. No Quebec, diga bonjour à francófona Montreal e suba para o resort de Tremblant, nas Montanhas Laurentianas. Finalize com o charme da incrível cidade do Quebec. Escolha seu roteiro e conheça mais. Acesse G1 e pesquise Extraordinário Canadá. Chevrolet Mobility. Vem junto com a melhor condição do ano para PCD. Novo Tracker a partir de R$ 99.990 e taxa zero. E mais, proteção 24 horas e 5 anos de garantia. É isso mesmo. Você compra o SUV da Chevrolet com a melhor condição do ano para PCD. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Consulte regras e condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet.
11h48, estamos de volta agora para falar do futebol campineiro. O Guarani joga no sábado contra o Barra em Itajaí, na Arena do Barra, Antônio Lupi. A Arena do Barra, é só fazer uma correção, que na Arena do Barra não é gramado sintético. Ele treina em gramado sintético, mas lá onde ele vai jogar o Guarani é um gramado natural. Mas vai enfrentar a sensação do futebol de Santa Catarina, vai enfrentar o atual campeão catarinense e mais um confronto direto. O jogo contra o Ituano já foi um confronto direto, tanto é que o Guarani ele foi ultrapassado pelo Galo de Itu na tabela de classificação. Ainda continua no G8, mas em caso de um novo tropeço, essa vaga dentro dos 8 melhores times da competição já começa a ficar ameaçada. E o Guarani está se preparando, está treinando e hoje nós tivemos uma janela de imprensa, entrevista coletiva com o meia João Paulo, que foi desfalque no último jogo do Bugre contra o Ituano. João Paulo acompanhou de longe e mesmo não participando da partida, ele viu de perto tudo o que aconteceu no último domingo. Não, no último domingo. Isso, domingo, porque a Ponte jogou na segunda, o Guarani jogou no domingo, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ele falou justamente, né, sobre o jogo e também o retorno dele ao time principal do Guarani. Claro que a gente sempre joga para conseguir o resultado positivo, que é a vitória. Infelizmente aconteceu essa situação da primeira derrota. Sabemos que é uma competição longa, como você frisou, uma competição que poderia acontecer em algum momento. Não era o que nós queríamos, mas aconteceu, agora ficou no passado. Agora é pensar no próximo jogo para poder fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo lá contra o Barra. Isso aí fica mais para a parte externa, né? A gente sabemos que, como você frisou, que a gente tem um elenco muito qualificado, independente de quem o professor escolher, vai sempre procurar dar o seu melhor, procurar ajudar da melhor forma e a conseguir vitórias que são de suma importância para todos nós. Felizmente, vai acontecer isso de ter saídas por cartões, por lesão, que pode acontecer, mas quem o professor escolher vai estar bem representado, que é uma equipe qualificada e todos os jogadores que estão aqui têm sua história, sua qualidade e vai poder representar bem a camisa do Guarani. Bom, o João Paulo que volta, né? Ele volta na vaga do Diego Torres, que mais uma vez teve mais uma oportunidade e mais uma vez decepcionou o torcedor do Guarani. Claro, né, que outros jogadores também ficaram bem abaixo daquilo que estavam apresentando, mas o Diego Torres existia uma certa expectativa, né, porque é um jogador caro, é um jogador que foi contratado para ser titular e até agora não mostrou o porquê ele merece ser o titular da equipe. Então o João Paulo volta no meio-campo e aí é a discussão que nós vamos debater até momentos antes da partida, no sábado às 5 da tarde, quem vai ser o dono da lateral direita do Guarani. Se vai ser o Rian, menino que veio aí onde que ele estava? Ipiranga, o Farney que contratou, foi formado lá no Vila Nova, meu amigo, parceiro, jogamos bola juntos ali no gramado do Oba, mas até agora não jogou. Ou será que o Rafael Rodrigues vai ser o titular mais uma vez improvisado? Mais uma vez improvisado porque ele já jogou assim no Campeonato Paulista e também no início da Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso porque o Inayan e o Ian estão fora da partida, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Aliás, puxar a orelha do Ian, hein? Assumiu agora a titularidade e já vai ficar fora. Se não me engano, ele fez 3 jogos e nos 3 jogos recebeu o cartão amarelo. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. É o Guarani que enfrenta o Barra às 5 da tarde no sábado, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN Campinas. É um jogo difícil, né? Contra o Barra, que é um time experiente, inclusive, né? Com figurinhas conhecidas, Carlão, a gente estava falando ontem, né? O Matheus Barbosa jogou no Guarani, Everton Alemão jogou no Guarani também, né? São jogadores aí que estão hoje comandados pelo Bernardo Franco e se torna um confronto direto, mas tem essa volta aí do João Paulo, porém esse problema para montar a lateral direita. A lateral direita e infelizmente por exclusão, né? Os 2 jogadores, né? O Inayan e o Ian, tem o Rian agora que busca, mas eu acho que ele vai com o Rafael, né? E deu de bandeja essa, né? Porque o Hélio ele gosta de colocar o Rafael
pelo lado direito, né? Mesmo com alguns questionamentos, mas eu acho que ele vai de Rafael. E o João Paulo, uma grande notícia, né? O João Paulo fez muita falta contra o Ituano, infelizmente o Diego Torres, não sei, não deu mais liga, não está dando liga, vai ser difícil para ele até continuar no Guarani, uma eventual renovação de contrato. Agora o João Paulo faz muita falta. O João Paulo é um jogador acima da competição, né? O João Paulo é nível Série B e Série B+, como a gente brinca, porque é um cara que tem muita qualidade, é um cara que está na ponta dos cascos, mesmo já veterano, mas está fininho, né? Dá muita dinâmica no meio campo. Se o João Paulo puder estar sempre à disposição, né? Desfalcou em virtude de cartão, mas se nada de lesão aconteceu, o João Paulo tem tudo para ser um personagem super importante nesta campanha do Guarani, que a gente espera, né, que termine com acesso, mesmo passando por essa turbulência, mesmo com essa dificuldade de engrenar na competição, mas a gente acredita que o Guarani vai até o final e com qualidade para brigar, e o João Paulo sendo aí esse protagonista, é um jogador nobre para a Série C do Campeonato Brasileiro e vai voltar, eu tenho certeza que vai ajudar nessa parada difícil, né? O Guarani está complicando uma campanha que tinha tudo para ser tranquila e está complicando, mas com o João Paulo eu acho que o caminho fica menos tortuoso. O Guarani neste momento é o sexto colocado com 12 pontos, uma vitória levaria o Guarani aos 15 pontos, ninguém tem 15 pontos ainda no campeonato, né? O líder é o Paysandu com 14, Paysandu e Brusque 14, por outro lado o Barra, que é o 13º, tá fora do G8, tem 10, ou seja, se o Barra vence ele passa o próprio 8 Guarani. Se classificando, né? Fica muito tá tudo igual, fica tudo muito igual. E vira e mexe a gente traz esse debate envolvendo o Guarani, principalmente quando o Guarani acaba naufragando, né, em alguma situação. Como o Guarani está com dificuldade para decidir. Pô, Carlão, mas contra o Ituano não foi decisão. Não foi decisão, mas se vence terminaria na liderança do campeonato. Então era um jogo com caráter decisivo. E isso já foi contra o Botafogo. Eu não vou falar 2025, tá, gente? Contra o Botafogo de Ribeirão, em que todos os ingredientes eram favoráveis, inclusive a queda do rival, o brinco de ouro em polvorosa, né? Muita alegria, um jogo decisivo contra o adversário vencível, que era o Botafogo, em outros jogos também, né? Contra o Castanhal na Copa do Brasil, esse contra o Ituano. Então é impressionante como o Guarani, quando a partida ela tem um ingrediente a mais, eu digo, um ingrediente mais decisivo, o Guarani tem naufragado. E foi assim contra o Ituano, num jogo em que tinha todas as condições de vencer, e o Guarani acabou vacilando com erros individuais. A gente sabe que esses erros acontecem, eles fazem parte, mas infelizmente tem acontecido no momento decisivo, e pensando no futuro, o Guarani precisa rever essa situação, porque tem muita decisão pela frente. É isso. E agora, informações, meu caro Antônio Lupe, da Ponte, que joga só no domingo, né? Contra o CRB, fora de casa. A Ponte está numa sequência aí de 3 derrotas seguidas. Tem um detalhe, né, da Ponte, só pra gente explicar, sobre o transfer ban, né? Mais um que a Ponte sofreu, que não é a dívida do boliviano, né? O Luiz Pode ser a dívida do boliviano, ninguém sabe. É uma das possibilidades. Ó, a Ponte fala que é um clube que acionou a Ponte de um jogador que veio aí pro Sub-23, Sub-20. Só pra contextualizar pro ouvinte, né? A FIFA, ela não ela não coloca no sistema do transfer ban o credor. Isso. Ela só coloca o clube e por quantas janelas o clube tá punido por conta dessa dívida com intermediários, clubes, atletas, enfim. Só que aí é uma negociação internacional, né? O da FIFA. O dos problemas nacionais, que é o CNRD, que a Ponte também está impedida de contratar. Isso. Então ela tem hoje 2 impedimentos, o da FIFA e o do CNRD. Na janela de transferência, quando a janela for aberta, ela precisa regularizar os 2, senão não vai chegar ninguém. Ah, mas a Ponte não tem dinheiro para contratar, e é um outro problema. Então são 3 problemas, dinheiro para contratar, e ela não pode contratar porque está devendo tanto na FIFA quanto no CNRD. Então a gente está em busca ainda de saber o porquê dessa punição da FIFA, que, como o Júlio destacou, não tem ali o credor no site, onde tem tudo especificado a respeito das punições dos clubes do mundo inteiro, né? Não é só do Brasil, de todas as confederações. O ouvinte pediu uma notícia boa, você já deu, o Brian Borges volta, mas só. Agora, qual é o time que vai enfrentar o CRB? CRB que vem de uma vitória aí contra o Sport que ontem venceu o Fortaleza no primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Então olha o tamanho dessa situação. O CRB, próximo adversário da Ponte, venceu um time que está brigando para chegar à final da Copa do Nordeste e é um dos candidatos ao acesso, que é o Sport
lá da Ilha do Retiro. O jogo é fora de casa, no estádio Rei Pelé, onde a Ponte sempre tem dificuldade em jogar. Me lembro que ela venceu um jogo lá contra o CSA no Rei Pelé, mas contra o CRB, fazendo aqui um exercício rápido de memória. Ela venceu aquela que o Hudson puxa pela direita. Venceu, verdade. Mas não era o CSA? Era o CRB. O CSA ela ganhou também um que o Júlio César acho que faz. Foi o ano em que ela foi rebaixada, Diogo Silva 2024, faz o gol verdade. De pênalti. De pênalti, né? isso. Aí foi pela Série C. O CRB foi pela Mas Série você tem B. verdade, o Hudson fez a jogada, ele cruzou Dodô? no meio, não lembro quem fez o gol, verdade, você tem razão. Então foi o último jogo lá, a Ponte venceu. Mas também foi daquele jeito, né? Do jeito Ponte Preta de ser, né? Mas é a Ponte que tem algumas dúvidas, né? Na zaga, por exemplo, o David Braz voltou, mas voltou muito mal, ao lado do Márcio. O outro lá, o Lucas Cunha. Lucas Cunha também já, no jogo contra o São Bernardo, também já não estava bem. Só que são poucas as opções ali para o sistema defensivo. O Everton também foi testado. Enfim, são algumas dúvidas que o técnico Rodrigo Santana, que volta, né, a comandar a equipe do banco de reservas, ficou punido por 2 jogos. O Gabriel Remédio foi quem assumiu a equipe nessas 2 últimas partidas. E acho que além da volta do Brian Borges, precisa dar uma pensadinha melhor aí no sistema defensivo. Porque sofrer 10 gols em 3 jogos é porque alguma coisa não está encaixada. Acho que tem uma outra notícia boa também que a gente estava se esquecendo, Júlio. O seu xará Júlio foi bem na lateral direita contra o Londrina. Bem dentro do possível. Então acho que entre ele, entre Thales e entre Lucas Justen, deixa o menino. Eu prefiro lapidar. O garoto que mostrou personalidade, não se escondeu do jogo, né? Não teve culpa, porque acho que ele sai aí que desanda, né? Acho que quando ele sai tava 2-0, 3-0, mas enfim, ele não teve muita culpa assim nos gols, então não comprometeu. Eu prefiro lapidar um garoto da base que tem talento aí pela frente do que às vezes insistir. E até acostumado, né, a pressão, né? Porque na Ponte, até na base, os caras sofrem aí pressão. E aí o Moisés Lucarelli não fica tão assustador, né? Porque o Justen e o Thales, nossa, não conseguiram entender, né, ou não absorveram essa pressão. E realmente é um momento complicado, não é fácil para eles também. Mas eu acho que o Júlio, apesar da pouca idade, ele tem mais tempo de Moisés Lucarelli, então acho que isso até facilita e por isso ele soube lidar bem com a pressão no jogo contra o Londrina. É isso, gente. 4 horas tem Arena. Amanhã estaremos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Um abraço a todos.